meus irmãos, vamos iniciar então nosso estudo bíblico. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia em sua casa, em Mateus capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 até o 14. Deixa eu ver aqui. De 1 a 12, perdão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Meus irmãos, este texto nós já temos estudado e vimos como o Sermão do Monte ele possui afirmações bastante interligadas, né? Nós vimos que o Sermão do Monte ele não pode ser analisado de modo separado. Embora estejamos fazendo uma por uma, devemos entender o Sermão do Monte como um todo, uma mensagem como um todo. E nós já vimos que o Senhor Jesus ele destaca aqueles que estão entrando no reino. Por exemplo, os humildes de espírito, ou aqui os pobres de espírito, que reconhecem a sua pobreza, os que choram por causa da pobreza, e os que vão mansamente a Deus, reconhecendo a necessidade de salvação. Depois nós vimos que estes que vão a Deus humildemente, eles têm fome e sede de justiça e são saciados dessa fome e dessa sede de justiça. E vimos que eles, assim como foram tratados por Deus com misericórdia e justiça, devem também agir com misericórdia e justiça. Eles alcançarão assim misericórdia. E hoje nós veremos que estes que devem agir com misericórdia e justiça também devem ser limpos de coração. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vejamos que o Salmo 15, você tem aí na sua casa o estudo. O Salmo 15, ele começa com uma pergunta muito importante. Vamos abrir lá o Salmo de número 15. O Salmo de número 15 começa com uma pergunta muito, muito importante. Salmo de Davi diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Aqui são duas imagens, tabernáculo e santo monte, que fazem referência ao templo em Jerusalém. Diz: quem vai, Senhor, habitar no teu tabernáculo e no teu santo monte? Quem é, Senhor, que vai
habitar. Na verdade, aqui ainda não faz referência ao templo, mas ao tabernáculo em si, depois ao templo. Mas o tabernáculo era de fato aquele lugar, né? Vamos chamar assim de como se fosse uma barraca, né? E é claro que uma barraca muito bem sofisticada, por ser o lugar onde Deus era adorado. Então ali naquela tenda gigante, vamos chamar assim, melhor do que barraca, né? Aquela tenda gigante era o tabernáculo, onde Deus se manifestava, onde Deus era servido e adorado também. E aí o salmista diz: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem? Quem vai morar no teu santo monte? Quem? Quem consegue, Senhor? Quem é capaz? Essa pergunta, irmão, ela certamente tem uma forte relação com o nosso relacionamento com o nosso Criador, com Deus. E ela ecoa junto com o Salmo 24, que nós lemos aqui anteriormente, no versículo 4. O Salmo 24, no versículo 4, que diz: quem é que vai habitar? No versículo 3 ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai, Senhor? E aí o versículo 4 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Veja que é muito semelhante à bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Então a ideia de ver a Deus é a ideia da habitação de Deus, agora não mais em um tabernáculo, mas na Nova Jerusalém, quando Deus habitará com o seu povo. Então quem é que vai ver assim a Deus nesse sentido de Deus habitando entre o seu povo? Justamente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vamos ver um pouco sobre essa pureza. O J.C. Ryle diz o seguinte: os que são puros ou limpos de coração não se satisfazem com a mera exibição externa de religiosidade. Isso aqui é importante. O homem que é limpo de coração, ele não se satisfaz apenas com uma exibição externa de religiosidade, que é muito mais fácil, né? Você se exibir como sendo um religioso. Antes, esforçam-se para manter o coração e a consciência isentos de ofensa, desejando servir a Deus com o espírito e com o homem interior. Bem-aventurados são todos esses. O coração é o próprio homem. O homem vê o exterior, como diz lá em 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor vê o coração. Quanto mais a mente estiver voltada às coisas espirituais, maior comunhão terá o homem com Deus. Veja, queridos irmãos, que ser limpo de coração tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. E ele começa justamente com a conversão. O nosso relacionamento com Deus, ele começa na conversão. Quando, segundo Ezequiel 36, 25 e 26, Deus transforma o coração do homem. Estes homens são os homens verdadeiramente puros de coração. Não significa que eles sejam homens sem pecado,
mas que eles estão em um processo de santificação e de purificação até a sua completude, quando eles verão a Deus. Vejam então, meus queridos irmãos, quem são os homens verdadeiramente puros de coração? Seriam pessoas que, por meio de suas obras pessoais, são capazes de purificar a si mesmo? Será que o homem puro de coração é aquele que ele tem capacidade de, por si mesmo, se purificar, viver uma vida moral íntegra? Aquele homem, um homem puro de coração. Nós vimos, J.C. Ryle diz, este homem que é puro de coração, ele não se satisfaz com uma mera exibição de religiosidade. Não é o suficiente para ele. Ele está diante de Deus, o tempo todo diante de Deus. E ele tem que lutar contra os seus pecados, e ele sabe disso. O homem que é puro de coração é aquele que experimentou uma transformação. Vejam lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 25. Olha, Ezequiel 36, 25. Diz assim, palavra de Deus: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Veja que a ação primária de purificação, ela começa tendo Deus como agente principal. Deus é o agente principal do primeiro processo de purificação. Deus então disse: ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Vejam, irmãos, que Deus está dizendo assim: eu vou purificar vocês. Eu vou fazer com que vocês fiquem purificados. Eu vou limpar vocês de toda a imundícia e de todos os ídolos. Eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou pôr em vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu darei a vocês um coração de carne. É o processo de purificação iniciado pelo Salvador, pelo Redentor, por Deus o nosso Senhor. O homem, então, que é verdadeiramente puro de coração, é aquele que experimentou a ação salvadora de Deus em sua vida. Nós vemos, irmãos, que esse é um processo onde Deus trabalha em nós, né? O processo de santificação, nós defendemos isso, ele é um processo onde Deus trabalha e o homem também tem a sua parcela de responsabilidade. O homem precisa fazer uso dos meios que Deus deixou à disposição dele para se santificar. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os santos, o participar da igreja, da comunhão com os crentes. Deus deixou isso como ferramentas que santificam, que purificam o crente até o dia em que ele verá Deus na Nova Jerusalém. E entendam aqui, verá Deus não como uma expressão de que nós veremos a Deus em toda a sua plenitude, pois homem nenhum viu a Deus e permaneceu vivo, né? Nós veremos a Deus, na verdade, na pessoa de Cristo. Em Cristo nós veremos a Deus, como ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Veja, como os salmos eles descrevem, então, nós vimos que certamente Jesus tinha em mente o Salmo 15 e o Salmo 24
quando ele falou: bem-aventurado os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora, vamos ver como os salmos, eles descrevem essa pureza de coração. Bom, 2 salmos podem ser destacados. O primeiro, nós já vimos, é o Salmo 15. O segundo salmo é o Salmo 24. Veja, no Salmo 24, o salmo descreve alguns aspectos morais daquele que é puro de coração, daquele que tem pureza de coração. O Salmo 24, no versículo 3, ele descreve os aspectos daquele que verá a Deus. Ele é limpo de mãos. E as mãos, então, aqui fazem referência certamente às nossas ações. Nós agimos, nós fazemos as coisas com as nossas mãos. Então, a ideia pode ser também aplicada àquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos deve ser limpo. Aquele que é puro de coração, no Salmo 24, aquele que não entrega sua alma à falsidade, e aquele que não jura dolosamente, ou seja, aqueles que têm de fato uma vida exemplar diante de Deus. E sabemos que essa vida exemplar diante de Deus, ela só pode ser desfrutada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o padrão perfeito de pureza de coração. O Salmo 15, ele descreve o homem que verá a Deus como possuindo alguns aspectos. Ele vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, a seus olhos tem por desprezível o réprobo, não honra os que temem ao Senhor, jura com dano próprio, quer dizer, ele jura e vai até o fim do seu juramento, mesmo que ele não seja prejudicado com o seu próprio juramento, e não se retrata, não empresta o seu dinheiro com usura, com ganância, e nem aceita suborno contra o inocente. Veja, irmãos, que essas são práticas que devem ser, de fato, imitadas. Leia, decore, estude o Salmo 15 e veja quem habitará no templo do Senhor. Observe lá no Salmo 15 e compare aqueles aspectos do homem, que é descrito ali como um homem temente a Deus, né? Compare aqueles aspectos com a sua própria vida. Pergunte a você mesmo se você de fato vive com integridade. Pergunte a você mesmo se você tem praticado a justiça de coração, falado a verdade. Pergunte a você mesmo se você não tem difamado com a sua língua. Pergunte a você mesmo se você não faz mal ao seu próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho, amaldiçoa o seu vizinho. Pergunte a você mesmo se você odeia as obras daqueles que desprezam a Deus, a palavra de Deus e as obras de Deus. E aqui nós precisamos observar se nós nos divertimos com aqueles inúmeros programas que fazem chacota e brincadeira com o nome de Deus. Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo se você honra os que temem ao Senhor. Pergunte a você mesmo se você é capaz de jurar, mesmo que seja com dano próprio, e se você tem amado mais o dinheiro do que as pessoas e do que a Deus. São práticas que devem ser seguidas por todo aquele que tem o coração puro, tem o coração limpo. Esse coração limpo, irmãos, deve ser visto com todo cuidado,
E a parte final do nosso estudo descreve justamente esse coração puro. Note que o coração, segundo Jesus Cristo, e segundo a palavra de Deus, todas as Escrituras, ele é a fonte de todo pecado e de toda maldade. Mateus 15, 19, Jesus fala isso. Mateus 15, 19. É muito interessante que os egípcios, no processo de mumificação, as pessoas tiravam todos os seus órgãos, né? E colocavam em recipientes, guardavam. Apenas o coração. O coração tinha que ficar no corpo do faraó. Porque o coração, ele seria pesado. Ele seria julgado. Olha só que interessante. Os egípcios tinham essa ideia do órgão, coração, né? O órgão. Mas a Bíblia, quando ela se trata de coração, ela se refere às fontes de saída da vida. Um lugar no homem que nenhum ser humano é capaz de tocar. Somente a palavra de Deus. Por isso Jesus lá em João, em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele diz, né? Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Veja, essas coisas procedem de onde? Do coração. Jesus diz que é do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos. Por isso a obra de santificação do nosso Salvador, ela começa no coração do homem, no centro do homem. Deus concede ao homem um coração de carne em lugar de coração de pedra. E isso nós chamamos de conversão. E após essa conversão, como eu disse, começa o processo de santificação, quando Deus vai tornando o homem cada vez mais puro, cada vez mais santo, cada vez mais purificado do pecado, até o dia em que ele se verá totalmente livre do seu pecado, quando poderá finalmente ver a Deus na eternidade. Somente aqueles que tiveram seu coração purificados, e isso acontece por meio da obra de Cristo na cruz. Cristo derramou o seu sangue na cruz justamente para purificar, pagar os seus pecados diante de Deus. Você precisa crer nessa mensagem. Você precisa crer que Cristo de fato deu a sua vida para te salvar e para que você tivesse um coração purificado, justificado diante de Deus e pudesse então desfrutar da salvação. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. É o nome de Deus que é dado glória. Não é dado glória a nossa obra pessoal, mas a obra de Cristo na cruz. Amém.